Fala pessoal, você sabia que todo o corpo eletrizado em contato com a Terra, ele fica neutro? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de eletrostática, a gente vai falar sobre os processos de eletrização. A gente pode eletrizar uma substância através de três maneiras, através de três processos, que é através do atrito, do contato e da indução. A gente vai começar pelo atrito. Então veja bem, imagina que aqui você tenha um bastão de vidro e um pedaço de lã. Imagine que inicialmente tanto o vidro quanto a lã estejam neutros. Se eles estão neutros, há equilíbrio entre carga positiva e carga negativa. Tudo bem? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o bastão de vidro e você vai esfregar, você vai atritar no pedaço de lã. Imagina que no momento que você esteja atritando, alguns elétrons, imagine que 3 elétrons, tá aqui ó, imagine que 3 elétrons, eles vão pular do bastão de vidro para o pedaço de lã, tá aqui ó. Então, no momento que você esfrega, no momento que você atrita, imagine que 3 elétrons, eles vão pular do bastão de vidro para o pedaço de lã. Claro, se o vidro ele perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente. E se a lã ela ganha elétrons, ela vai ficar eletrizada negativamente. Como eu estou fazendo aqui no desenho, olha, que o vidro ele perdeu 3 elétrons, claro, se ele perde elétrons, eletrizado positivamente. Como ele estava neutro, se ele perdeu 3 elétrons, então ele vai ficar com 3 cargas positivas. Claro, porque se ele estava neutro e ele perde elétrons, se sai menos 3, fica mais 3, porque ele estava o quê? Inicialmente neutro, tá certo? E a lã que estava neutra, se ela recebe elétrons, ela vai ficar eletrizada negativamente. Então, se ela estava neutra e recebe 3 elétrons, ela vai ficar com uma carga líquida menos 3. Ou seja, a carga líquida da lã é menos 3, a carga líquida do bastão é mais 3. Tudo bem, pessoal? Antes de eu falar alguma coisa, eu quero que você verifique algo que eu disse no vídeo passado, que é o princípio da conservação da carga elétrica. O que é que esse princípio diz? Que em todo sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas antes vai ser igual à soma algébrica das cargas elétricas depois. Lembra? Ó, se o vidro estava inicialmente neutro, qual é a carga líquida dele? 0. Se a lã estava inicialmente neutra, qual é a carga líquida dela? 0. Agora veja, some as cargas antes, quanto é que vale? 0. Some as cargas depois, quanto é que vale? 0. A soma algébrica das cargas antes vai ser igual à soma algébrica das cargas elétricas depois. Tudo bem, pessoal? Agora, o que é que eu preciso que você saiba sobre o atrito? Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Claro que esse módulo tem que ser o mesmo, né, gente? Porque se os corpos inicialmente estavam neutros, então se todos os elétrons que um perde é o mesmo que o outro recebe. Então o módulo tem que ser o mesmo.
Então, se aqui, por exemplo, é mais 10, aqui tem que ser menos 10. Se aqui é mais 100, aqui tem que ser o quê? Menos 100. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Outra coisa, gente. A eletrização por atrito ela só vai ocorrer se as substâncias atritadas elas forem diferentes. Não adianta você tentar pegar 2 bastões de vidro neutros, tentar esfregar, que você não vai eletrizá-los. Não adianta pegar 2 pedaços de lã neutras, né? Tentar esfregar, que você não vai eletrizá-las. Por quê? O atrito só acontece quando as substâncias atritadas elas forem diferentes. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer suas anotações. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o atrito para você. Olha, continuando as observações sobre a eletrização por atrito, os físicos criaram uma tabela, uma lista, né, de materiais. Essa lista é chamada de série triboelétrica, tá? É claro que você não é obrigado a decorar isso aqui. Então, por exemplo, numa prova de vestibular, se quiserem que você utilize essa tabela, eles são obrigados a te darem essa tabela, tá? Mas aí você tem que saber como é que ela funciona. Então, perceba que você tem uma lista de materiais. Quando você atrita 2 materiais quaisquer, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo. Entendeu? Ó. Se você atritar 2 materiais quaisquer, o de cima vai ficar positivo e o de baixo vai ficar negativo. Por exemplo, o exemplo que eu te dei no início da aula, a gente atritou quem? O vidro com a lã. Então, se você atrita vidro com a lã, o de cima, que é o vidro, fica positivo, como você viu no exemplo, e o de baixo fica negativo, como você viu no exemplo. Tá certo? Então, série triboelétrica. Se você atritar 2 substâncias quaisquer, o de cima vai ficar positivo e o de baixo vai ficar negativo. Uma mesma substância, ela pode adquirir carga positiva ou negativa? Pode. Isso vai depender do quê? Da substância com que ela foi atritada. Por exemplo, se eu atritar vidro com a lã, vimos que o vidro ficou positivo, a lã vai ficar negativa. Mas se você atritar, por exemplo, lã com madeira, aí nessa sequência, a lã está em cima, ela vai ficar positiva. E a madeira está embaixo, ela vai ficar negativa. Tudo bem? É claro que a tabela não é só isso. Existem vários materiais listados. Tudo bem? Então, numa questão de prova, se ele quiser que você trabalhe com a série triboelétrica, ele é obrigado a te dar essa tabela. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer sua anotação aqui. Daqui a pouco eu volto com a eletrização por contato. Bom, vejamos agora quais são as principais características da eletrização por contato. Então veja bem, nós temos aqui 2 corpos A e B. Perceba que esse corpo A ele está eletricamente neutro, já que há equilíbrio entre carga positiva e carga negativa. Mas perceba que esse corpo B ele está eletrizado positivamente. E se ele está eletrizado positivamente, isso quer dizer que ele tem o quê? Falta de elétrons. Tudo bem? Então veja, eu vou fazer agora a eletrização por contato. E você pode fazer o contato de 2 maneiras. Existe o contato físico, que é aquele contato corpo a corpo, ou então você pode estabelecer o contato entre esses 2 corpos através de um fio condutor. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estabelecer o contato entre esses 2 corpos
através de um fio condutor. Tudo bem? Então veja, gente, o que é que vai acontecer? Não te esquece que todo o processo de eletrização, ele acontece a nível de eletrosfera. A eletrização acontece através ou do ganho ou da perda de elétrons. Então, no momento que você estabelece o contato entre esses dois corpos, vai ter que haver um fluxo de elétrons de A para B ou de B para A. Nesse caso, da onde é que vai ser esse fluxo de elétrons? Então veja, na hora que você estabelece o contato, se esse cara está eletrizado positivamente e esse cara está neutro, se ele está eletrizado positivamente, ele tem falta de elétrons. Ora, se ele tem falta de elétrons, ele não pode mandar mais elétrons para cá. A natureza sempre busca um equilíbrio. Então só existe uma saída. Elétrons, eles vão passar de A para B. Imagina que no momento que você estabelece o contato através do fio condutor, imagina que esses dois elétrons, eles saem de A, eles vão correr por dentro do fio, já que esse fio, ele é um fio condutor, e esses dois elétrons, eles vão se estabelecer nesse corpo B. Tudo bem? Então, bora ver qual é a situação final? Veja, positivo cancela negativo, positivo cancela negativo, positivo cancela negativo. Esses dois positivos podem cancelar esses dois negativos? Não, porque eles saíram do material. Então, quer dizer que A vai ficar com duas cargas positivas, né? Essas duas cargas positivas. Tudo bem? Bora ver o que acontece com B. Esse positivo cancela esse negativo, esse positivo cancela esse negativo. Tudo bem? Quantas cargas positivas eu tinha na minha figura? 5. Se duas se cancelaram, eu vou ficar com quantas? Com 3. Aqui, ó. Tudo bem? Antes de eu falar alguma coisa, eu quero que você preste atenção nisso aqui, olha. Qual era a carga líquida desse cara aqui? 0, porque ele inicialmente estava neutro. Qual era a carga líquida desse cara aqui? Mais 5. Né? Pelo meu desenho, ó, mais 5. Depois do contato, qual é a carga líquida desse cara aqui? Mais 2. Qual é a carga líquida desse cara aqui? Mais 3. Certo? Some as cargas antes. Quanto é que dá? Mais 5. Some as cargas depois. Quanto é que dá? Mais 5. Claro. Princípio da conservação da carga elétrica. A soma algébrica das cargas antes vai ser igual à soma algébrica das cargas depois. Tudo bem, pessoal? Agora, as principais características da eletrização por contato. Primeiro, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Ó. Lá no atrito, eles adquiriram cargas de sinais opostos. Aqui no contato, ó, cargas elétricas de mesmo sinal. Lá no atrito, eram cargas de mesmo módulo e de sinais opostos. A única coisa que o contato obriga é que sejam cargas de mesmo sinal. O contato obriga que sejam cargas de mesmo módulo? Não. Na verdade, gente, a quantidade de carga que cada um adquire após o contato, isso vai depender das dimensões geométricas desse corpo, entre outros fatores. Tá certo? Tá? Então, na eletrização por contato, a quantidade final de carga que cada um adquire vai depender da forma desse cara, das suas dimensões geométricas e assim por diante. No atrito, não. No atrito é sempre carga de mesmo módulo, de sinais opostos. A única coisa que esse cara obriga, carga de mesmo sinal. Agora,
a quantidade de carga que cada um vai adquirir vai depender do quê? Da sua forma geométrica, de suas dimensões geométricas, entre outros fatores, que veremos isso lá pelo finalzinho da eletrostática. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora é claro, se esses dois corpos tiverem a mesma forma e o mesmo tamanho, aí sim, eles ficarão no final com a mesma quantidade de cargas, tá certo? Então, no contato, os corpos só vão adquirir a mesma quantidade de carga se eles tiverem o quê? A mesma forma e a mesma dimensão geométrica. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer anotações. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bom, vejamos agora algumas observações sobre a eletrização por contato. Então veja bem, nós temos aqui duas esferas A e B. Imagine, claro, a esfera A, ela está eletrizada com uma carga QA, a esfera B, ela está eletrizada com uma carga QB, e essas duas esferas, elas têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que elas têm o mesmo raio ou o mesmo diâmetro, como você preferir. Então perceba que esses dois corpos, eles têm a mesma forma, são duas esferas, e o mesmo tamanho. Tudo bem? Eu vou estabelecer o contato entre esses dois corpos. É claro que quando você estabelece o contato com esses dois corpos, vai haver fluxo de elétrons entre A e B, mas como esses corpos eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho, no final eles ficarão com a mesma quantidade de carga. Tudo bem claro? Ficarão com carga de mesmo sinal. Essa é a principal característica da eletrização por contato. Após o contato, cargas de mesmo sinal. Mas como eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ficarão no final com a mesma quantidade de carga. Tudo bem? O que é que diz o princípio da conservação das cargas elétricas? Que a soma algébrica das cargas antes vai ser igual à soma algébrica das cargas elétricas depois. Tudo bem? Soma as cargas antes, quanto é que dá? QA mais QB. Então, QA mais QB, que vai ser igual, some as cargas elétricas depois, Q' A mais Q' B, certo? Então, vai ficar QA mais QB, que é igual, Q' A vale Q, Q' B vale Q, claro. Se eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ficarão com a mesma quantidade de carga. Então daqui você tira que QA mais QB vai ser igual a 2Q. Tá certo? E finalmente, daqui você tira que Q vai ser igual. Joga esse 2 para cá dividindo, então vai dar QA mais QB sobre 2. Matematicamente, o que é isso aí? Uma média aritmética, aliás, uma média aritmética simples. Tudo bem? Então, quando você estabelece o contato entre corpos de mesma forma e de mesmo tamanho, a carga final vai ser a mesma. E como é que se calcula essa carga final? Através da média aritmética de suas cargas iniciais. E você pergunta assim, Nonato, e se eu tivesse 3 corpos? Se o contato fosse simultâneo, a carga final seria o quê? QA mais QB mais QC sobre 3. Claro, se os 3 corpos tiverem a mesma forma e o mesmo tamanho. Tudo bem? Tá certo? Então, eu vou me afastar para você dar o print e copiar. Daqui a pouco eu volto para mostrar como é que se resolve uma questão desse tipo. Bom, vejamos agora o exemplo de eletrização por contato. É uma questão clássica. É uma questão que de vez em quando aparece em prova de vestibular. Olha só. Duas esferas condutoras idênticas A e B
eletrizadas com cargas Cs e Q, respectivamente, estão isoladas entre si. Uma terceira esfera C, igual às anteriores, encontra-se neutra. Qual a carga final de C após contatos sucessivos com A e B? Veja, ele não fez um contato simultâneo entre as três esferas. Se o contato fosse simultâneo, a carga final seria o quê? A média aritmética das cargas iniciais. Seria QA mais QB mais QC sobre 3. Tudo bem? O contato não é simultâneo, ele é um contato sucessivo. Ele fez o contato com um, depois o contato com o outro. Beleza? Então, olha, a situação é essa aqui. São três esferas, elas são idênticas. Carga de A vale Cs-Q, carga de B vale Q e a carga de C vale 0. Ele primeiro estabelece o contato entre C e A. Como essas duas esferas são idênticas, a carga final de C vai ser a média aritmética de suas cargas iniciais. Tá certo? Então, a carga final de C, que eu vou chamar de Q', eu vou chamar de Q', para não confundir com QC, tá certo? Então, a carga final de C vai ser QC mais QA sobre 2. QC mais QA, porque são a esfera o quê? A e C. Ele primeiro estabelece o contato entre quem? A e C, ou C e A, tanto faz. Então, a carga final de C vai ser... Qual é a carga inicial de C? 0, porque ela estava neutra. Qual é a carga inicial de A? Cs-Q. A carga inicial de A vale Cs-Q. Então, se você fizer a média aritmética, quanto é que dá? 3Q. Essa é a carga final de C, que também é a carga final de A, né? Porque se ele estabeleceu o contato entre essas duas, esse resultado aqui é a carga final desse cara e desse cara, porque os dois são idênticos. Mas ele está falando só na esfera C, por isso que eu coloquei aqui só Q', tá? Bom, ele estabelece o contato agora entre quem? C e B. Nota que a esfera C, ela já passou por um contato. Então, a carga final de C, que eu vou chamar de Q'2, ou Q''C, para não confundir com esse valor, é uma nova situação. Então, a carga final de C, que eu chamei de Q''C, é a média aritmética de suas cargas iniciais. Só que a carga inicial de C, ela não é mais QC. A carga inicial de C vale quanto? Q''C, porque C já passou por um contato. Então, vai ser Q''C mais QB sobre 2. Tá certo? É a média aritmética, porque são esferas de mesmo tamanho. Então, a carga final de C, que é o Q''C, vai ser, qual é a nova carga de C? Vale 3Q. A carga inicial de B vale Q. E se você fizer a média aritmética, a carga final de C, Q''C, vai ser igual a 2Qzinho. É meio confuso, mas é claro que a perfeição está no exercício, né? Quanto mais exercício você resolver desse tipo, mais a prática você pega. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para refazer a questão, que é muito importante. Daqui a pouco eu volto com a última nota sobre o contato. Bom, a segunda observação sobre a eletrização por contato é a chamada ligação com a Terra. Eu vou fazer uma analogia aqui, que aí eu explico logo a primeira observação e a segunda observação, né? Quer dizer, dá para explicar essas duas notas aqui. Olha só. Nós temos aqui um sistema de vasos comunicantes. Esse tubo aqui é idêntico a esse tubo aqui, que corresponde àquela situação, onde você estabelece o contato entre corpos idênticos e de mesmo tamanho. Então, ó,
são dois corpos idênticos e de mesmo tamanho. Só que esse aqui contém água e esse aqui está vazio. Aqui existe uma torneira. Tudo bem? Veja, no momento que você abre a torneira, logicamente a água ela vai escoar nesse sentido, certo? É claro que a água começa a escoar até estabelecer o equilíbrio. Esse equilíbrio ele estabelece quando o nível de água de um lado é exatamente igual ao nível da água do outro lado. É quando você tem o equilíbrio. Agora, como esse tubo é idêntico a esse tubo, a quantidade final de água aqui é igual à quantidade final de água aqui. Concorda? Isso equivale a você fazer o quê? Estabelecer o contato entre corpos idênticos e de mesmo tamanho. No final do contato, eles vão ficar com a mesma quantidade de carga. É claro que se esse tubo fosse diferente desse, se eles tivessem capacidades diferentes, se esse aqui fosse um pouco mais largo, o equilíbrio vai acontecer quando atingir o mesmo nível, mas a quantidade de água em cada ramo vai ser diferente. Deu para entender? Agora, aqui você tem um sistema de vasos comunicantes. Aqui você tem uma torneira, esse cara contém água e esse cara está vazio. Imagina que a área de secção transversal desse cara, sei lá, é 10.000 vezes maior que esse aqui. No momento que você abre a torneira, logicamente a água vai escoar. E essa água para de escoar, o equilíbrio acontece quando atinge o mesmo nível. Só que como esse cara aqui, olha, ele tem um volume muito maior que esse aqui, a água praticamente toda, ela escoa para cá. Esse cara praticamente vai ficar vazio. É isso que acontece quando você estabelece o contato entre um corpo e a Terra. Então, se você pega, por exemplo, uma esfera eletrizada e estabelece o contato com a Terra, tu está estabelecendo o contato entre duas esferas. Uma esfera pequena e uma esfera gigantesca, que é mais ou menos essa situação. Então, a esfera vai ficar o quê? Neutra. Assim como esse cara aqui ficou vazio. Entendeu? Então, todo corpo eletrizado em contato com a Terra, esse corpo ele fica neutro. Tá certo? Todo corpo eletrizado em contato com a Terra, esse corpo ele vai ficar neutro. Esse símbolo aqui, ó, quer dizer terra. Então aqui você tem um fio terra, aqui um fio terra. Então se você vê esse símbolo aqui, ó, numa questão, tu já sabes que isso aí significa terra. Tá havendo ali um contato com a Terra. Tudo bem, pessoal? Agora, olha, nós temos um corpo eletrizado positivamente em contato com a Terra. O que a gente acabou de ver, que todo corpo eletrizado em contato com a Terra, esse cara fica neutro. Então, como esse cara está eletrizado positivamente, se eu estabelecer o contato com a Terra, ele vai ter que ficar neutro. O que vai acontecer? Vão descer esses prótons? Impossível, né? Não tem como esses prótons descer. Tudo se faz em cima de quê? De elétrons. Então, para esse cara ficar neutro, o que é que deve acontecer? Elétrons vão subir da Terra em direção a esse cara para neutralizar essas cargas positivas, né? Então, esse seria o movimento dos elétrons, certo? Da mesma maneira, esse cara está negativo, está eletrizado negativamente, mas em contato com a Terra, como é que ele fica? Neutro. Para ele ficar neutro, o que vai acontecer? Elétrons vão descer para a Terra. Tudo bem, pessoal? Todo corpo eletrizado em contato com a Terra, esse corpo ele fica neutro. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer as suas anotações e a gente volta no próximo vídeo falando sobre o terceiro processo, que é a indução. Um grande beijo.